Bruno Monteiro tinha 33 anos e era uma figura conhecida em Sorocaba, uma cidade de cerca de 700 mil habitantes no interior do estado de São Paulo. Ele nasceu em 1992 e cresceu em uma família com excelente condição financeira, mas marcada por tragédias. Segundo relatos da família, Bruno perdeu o pai aos 14 anos, em 2006, e a mãe em um acidente trágico cerca de 5 anos antes de sua morte, por volta de 2020. Essas perdas deixaram Bruno como o principal responsável por administrar a herança familiar, que incluía investimentos e propriedades. Bruno era descrito como um herdeiro que não precisava trabalhar. Ele vivia de rendas e investimentos, o que lhe proporcionava um estilo de vida confortável. Morava sozinho em um apartamento na área central de Sorocaba, no mesmo edifício onde vivia sua tia, com quem mantinha contato diário. Era dono de um carro de luxo importado, que se tornou peça-chave no caso, e tinha o hábito de ostentar sua condição financeira. Amigos e familiares o descreviam como alguém simpático, extrovertido e que fazia amizades com facilidade. No entanto, essa abertura tinha um lado ingênuo. Bruno falava abertamente sobre sua riqueza, mesmo com desconhecidos, dizendo frases como: "Eu não preciso trabalhar, sou investidor." Essa característica, segundo amigos, era como a de um garoto de 13 ou 14 anos, sem malícia, mas perigosa em um mundo onde a ostentação pode atrair atenções indesejadas. Ele brincava sobre ser herdeiro, mas essa atitude pode ter contribuído para torná-lo um alvo. Sua tia, uma figura central na história, o tratava como filho, especialmente após a morte dos pais. Ele cresceu cercado por primos e tias, que o consideravam parte essencial da família. Ele teve várias mães, disse uma tia em entrevista, destacando o carinho que todos tinham por ele. Bruno frequentava churrascos, almoços familiares e mantinha uma rotina social ativa. O caso começa na manhã de 10 de abril de 2025, quando Bruno Monteiro saiu de seu apartamento na Avenida Dom Aguirre, uma área movimentada de Sorocaba. Ele estava animado com a possibilidade de trocar seu carro importado, um modelo mais antigo, por um veículo nacional seminovo. A negociação envolvia a entrega do carro de Bruno, mais um pagamento de R$10 mil como diferença, uma prática comum em trocas de veículos. Câmeras de segurança capturaram os últimos momentos de Bruno antes de seu desaparecimento. Por volta das 8 horas da manhã, ele estacionou seu carro em frente a uma lanchonete na região central de Sorocaba. Desceu e tomou um café. Ele estava sozinho, mas, segundo a família, tinha um encontro marcado para fechar o negócio do carro. O destino era uma chácara na zona rural de Sorocaba, um local afastado que já levantava suspeitas entre os parentes. Antes de sair, Bruno enviou um áudio à tia, confirmando que iria à chácara para fazer a troca do carro. Ele mencionou que o homem com quem negociava era um conhecido, que já havia permitido que ele testasse o novo veículo. A família acredita que essa confiança foi conquistada de forma premeditada para atrair Bruno. Ô, Sueli, acho que eu não vou comer não, porque eu tô resolvendo esse negócio do carro do cara, eu vou mostrar meu carro pro cara. E o cara tá lá no Campolim, ele tem uma chácara lá, acho que eu vou lá à tarde lá. Aí eu já vejo os carros, comprar meio quilinho de carninha pra fazer lá e vou ficar por lá mesmo. Tô resolvendo agora, essa semana eu tô enrolado com o carro, uma coisa de cada vez, mas acho que eu não vou comer não. Dias antes, a tia o questionou sobre a identidade desse homem, mas Bruno se limitou a dizer que era alguém de confiança, sem dar detalhes. Por volta do meio-dia, a tia recebeu mensagens enviadas através do celular de Bruno, mas algo estava errado. Diferentemente de seu hábito de enviar áudios, as mensagens eram escritas e continham gírias como mano e mina, expressões que, de acordo com os familiares, Bruno nunca usava. Em um dos textos, Bruno dizia que ficaria na chácara e mais tarde iria para a praia, sem especificar exatamente o destino. Ele também alegou que o celular havia caído na piscina e por isso não poderia enviar áudios. A tia, descrita como uma mulher muito esperta, imediatamente desconfiou e pensou: ele não escreve assim, ele manda áudio. A desconfiança aumentou quando a família descobriu uma transferência de R$20 mil via Pix da conta de Bruno, realizada no mesmo dia.
A polícia confirmou que pelo menos 10 mil foram enviados a uma conta específica, mas os beneficiários ainda não haviam sido identificados publicamente na época. A família começou a temer que Bruno tivesse caído em uma emboscada, possivelmente atraído pela promessa de uma negociação vantajosa. Naquele dia, Bruno não voltou para casa, nem compareceu ao almoço combinado com a tia, algo incomum, já que eles se viam diariamente. A família tentou contato, mas o celular de Bruno estava desligado ou sem sinal. Preocupados, eles registraram um boletim de ocorrência na segunda-feira, 14 de abril, 4 dias após o desaparecimento, informando que Bruno saiu para comprar um carro e não deu notícias desde então. Uma pista inicial veio de um radar inteligente em Votorantim, cidade vizinha a Sorocaba, que flagrou o carro de Bruno em direção a uma represa na noite de 10 de abril. Essa informação sugeriu que o veículo havia deixado a área urbana, aumentando o temor de que algo grave tivesse acontecido. Desesperada por respostas, a família começou a considerar a contratação de detetives particulares para acelerar o processo de investigação. Após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil de Sorocaba iniciou uma investigação que foi liderada pela Delegacia de Investigações Gerais e, posteriormente, pela Divisão Especializada de Investigações Criminais, o DEIC. Os primeiros dias foram marcados por poucas pistas concretas. A família, liderada pela tia de Bruno, pressionava as autoridades, mas a ausência de informações sobre o tal conhecido com quem ele negociava dificultava o progresso. A família lançou uma campanha nas redes sociais, compartilhando fotos de Bruno e pedindo que qualquer pessoa que tivesse informações sobre ele ligasse para o Disque Denúncia ou para a Polícia Militar. Uma postagem no Facebook, datada de 14 de abril, mostrava a foto de Bruno com a legenda: "Ajude-nos a encontrar Bruno Monteiro, desaparecido desde 10 de abril." A comunidade de Sorocaba se mobilizou, mas os dias passavam sem novidades. Em entrevistas, a tia de Bruno expressou sua angústia. Ela disse que não saber se o sobrinho estava vivo era agoniante e insuportável. Ela disse que era muito próxima de Bruno, que cresceu no meio da família e era tratado como um filho. Outra tia de Bruno também deu entrevista e disse que pedia a Deus que, se alguém estivesse com ele, o mantendo preso em algum lugar, que o soltasse. Ela disse que não se importava com o carro, nem com o dinheiro que foi transferido das contas do rapaz, e que a única coisa que importava era o Bruno. Durante as investigações, a polícia focou nas mensagens suspeitas enviadas do celular de Bruno. A análise confirmou que elas foram enviadas após seu último áudio, sugerindo que outra pessoa usou o aparelho para despistar a família. A quebra de sigilo bancário revelou a transferência de R$20 mil, mas a identidade dos beneficiários ainda estava sob sigilo. A hipótese de um golpe financeiro ganhou força, com a possibilidade de que Bruno foi atraído por alguém que conhecia sua boa condição financeira. A escolha da chácara como local do encontro também intrigava os investigadores. Sorocaba tem áreas comerciais seguras e mais movimentadas, onde Bruno poderia ter marcado a negociação, mas ele optou por um local isolado. A família acredita que o suposto conhecido ganhou sua confiança ao longo de dias, possivelmente deixando-o testar o carro para baixar sua guarda. Essa ingenuidade, combinada com seu costume de falar sobre dinheiro, pode ter tornado Bruno um alvo fácil. A pista do radar em Votorantim sugeria que o carro de Bruno foi levado para uma área próxima a uma represa, mas buscas iniciais na região não encontraram nada. A polícia começou a investigar contatos recentes de Bruno, incluindo amigos, conhecidos e possíveis contatos comerciais. A família temia que o pior tivesse acontecido, mas mantinha a esperança de encontrá-lo vivo. Quase um mês após o desaparecimento, em 6 de maio de 2025, a investigação teve uma reviravolta trágica. O DEIC de Sorocaba, com apoio da Polícia Civil de Ibiúna, encontrou o corpo de Bruno Monteiro em uma área de mata na estrada vicinal José de Almeida Prado, em Ibiúna, a cerca de 30 quilômetros de Sorocaba. O corpo estava dentro de seu carro, que havia sido queimado para destruir as evidências.
Imagens divulgadas pela imprensa mostram o veículo completamente destruído pelo fogo, com o corpo de Bruno no banco do motorista. A identificação foi confirmada por exames necroscópicos, que determinaram que ele foi vítima de homicídio. A causa exata da morte não foi detalhada publicamente, mas as autoridades acreditam que Bruno já estava morto quando foi colocado no carro e queimado. A polícia descobriu a localização do corpo graças a uma denúncia anônima, que levou os investigadores à área de mata. De acordo com fontes, a localização do carro foi crucial para avançar com as investigações, cuja maior suspeita era de um crime premeditado. A área rural de Ibiúna, conhecida por ser isolada, era ideal para um crime sem testemunhas. Análises realizadas no corpo de Bruno confirmaram que ele estava morto há semanas, provavelmente desde o dia de seu desaparecimento, 10 de abril. A carbonização dificultou a análise inicial, mas os peritos conseguiram identificar o corpo por meio de características físicas e odontológicas, além de itens pessoais encontrados no veículo. A polícia também coletou vestígios no local, como possíveis resíduos de combustível, para determinar como o fogo foi iniciado. A notícia a respeito do que havia acontecido com Bruno devastou a família. A tia de Bruno, em entrevista, lamentou dizendo que eles queriam o Bruno de volta e que, ao menos, saber o que aconteceu com ele pôs fim à sua angústia. Ela disse que, agora, eles iriam lutar por justiça. O velório de Bruno foi realizado em Sorocaba e uma nota de falecimento publicada nas redes sociais expressou o luto. Para a polícia, a escolha de Ibiúna como local para ocultar o corpo sugere que os criminosos conheciam a região. A distância de Sorocaba indica um esforço para despistar as autoridades, mas a denúncia anônima foi decisiva. Os investigadores cruzaram informações do radar de Votorantim com o trajeto até Ibiúna, confirmando que o carro foi levado para lá na noite de 10 de abril. No dia seguinte à descoberta do corpo, 7 de maio de 2025, o DEIC prendeu 3 pessoas diretamente envolvidas no homicídio de Bruno Monteiro. As prisões ocorreram em Sorocaba e Piedade, cidades próximas, e incluíram uma mulher apontada como a ex-namorada de Bruno, identificada como a mentora do crime. Os outros 2 suspeitos foram descritos como executores. Segundo o delegado responsável pelas investigações, as prisões foram resultado de uma investigação meticulosa que envolveu quebra de sigilo telefônico e bancário, análise de câmeras de segurança e a denúncia anônima. A ex-namorada, identificada como Anete Rodrigues Simões, de 43 anos, tinha uma relação próxima com Bruno, mesmo eles estando separados há meses. Desse modo, ela conhecia detalhes de sua vida financeira. Segundo a Polícia Civil, ela viveu com Bruno por 5 anos e nos últimos meses antes do crime, quando ainda estavam juntos, assinou um acordo de união estável com ele em cartório. O motivo do término deles não foi divulgado. Também não encontrei detalhes sobre como era a relação entre Bruno e Anete, mas um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando um diálogo entre os dois, dá a entender que eles tinham uma relação um tanto conturbada. Vamos ver qual vai ser a encheção de saco da vez. Vamos. Já tá bêbado, tá caindo de bêbado, né? É só dinheiro. Já tá bêbado caindo? Ai, já tá bêbado caindo, é isso mesmo? Vai. O que você quer? Não, eu quero seu carro? Não, $500 000. Quem disse que eu quero seu carro? Quem disse que seu carro vale $500 000? Não, mas a hora que eu vender minha casa... O dia que você tiver $500 000, a gente conversa. Beleza? Ô, Anete, eu prometo Oi. dar $1 milhão de reais, beleza? Vou mandar o primeiro. Tá bom. Quase que não consegue descer do carro, hein? De tão bêbado. Uma hora dessa a polícia não para, né? Meu Senhor amado. E aqui, eu acabei de chegar, eu preciso arrumar minhas coisas pra dormir, tá bom? Eu tenho mais o que fazer do que ficar batendo perna na rua, tá bom? Eu vim aqui 10 vezes, são 11 horas. Sério, não deveria nem vir, você deve esquecer o meu endereço. Não, melhor coisa que você faz. Pelo dinheiro. 500 mil sim, 500 mil, fora isso não. Vamos lá.
A polícia acredita que ela planejou o crime com os dois cúmplices, aproveitando a confiança de Bruno na negociação do carro. A investigação revelou que a ex-namorada teve acesso ao celular de Bruno após sua morte, enviando as mensagens falsas para despistar a família. As gírias e a menção sobre o celular ter caído na piscina foram tentativas de imitar o estilo de Bruno, mas a tia percebeu a farsa imediatamente. A polícia também rastreou a transferência de R$20 mil, confirmando que parte do dinheiro foi para contas ligadas aos suspeitos. Os dois homens presos foram identificados como David Jorge, 44 anos, e Wagner Augusto Alves da Silva, de 26 anos. Eles são suspeitos de atrair Bruno à chácara, matá-lo e transportar o corpo até Ibiúna. Os investigadores acreditam que o crime ocorreu na chácara, possivelmente por asfixia ou outro método, antes de o corpo ser colocado no carro e queimado. A ex-namorada teria coordenado a emboscada, sabendo que Bruno carregava dinheiro e era vulnerável devido à sua ingenuidade. Os 3 suspeitos foram presos em flagrante por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. A ex-namorada também enfrenta acusações de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, devido ao Pix de R$20 mil. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva e os suspeitos aguardam julgamento. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e a polícia não descarta a participação de outras pessoas. A revelação de que a ex-namorada estava envolvida no crime chocou a família e a cidade de Sorocaba. Para a família, a hipótese de que Anete Rodrigues fosse a pessoa por trás do crime jamais passou pela cabeça. Bruno, que confiava facilmente nas pessoas, pode ter sido traído por alguém que conhecia sua rotina e sua riqueza. A tia, em entrevista, disse que Bruno era uma pessoa muito boa e que gostava de falar de tudo sobre a sua vida. Ela disse que nunca imaginou que alguém tão próximo poderia fazer mal a ele. A principal motivação do crime, segundo a polícia, foi interesse financeiro. O delegado responsável, em entrevista, afirmou que a ex-namorada sabia da condição de Bruno e planejou o crime para lucrar. O valor de R$20 mil transferido via Pix foi a pista mais concreta. Foi confirmado que o dinheiro foi enviado a contas ligadas aos suspeitos, mas o valor pode ser apenas uma fração do que eles esperavam obter. A ex-namorada, que conhecia os hábitos de Bruno, pode ter acreditado que ele carregava mais dinheiro ou que poderia acessar outras contas após o crime. Para as autoridades, a escolha da chácara como local do crime sugere premeditação. Anete Rodrigues, ex-namorada de Bruno, teria usado a negociação do carro como isca, sabendo que Bruno confiava facilmente nas pessoas e não suspeitaria de uma emboscada. David e Wagner, os executores, possivelmente foram contratados ou eram antigos conhecidos de Anete. Foi combinado que eles garantiriam que o crime ocorresse em um local isolado, para dificultar a descoberta. O caso levanta questões sobre a vulnerabilidade de pessoas que expõem sua riqueza. Bruno, com sua ingenuidade e hábito de ostentar, era um alvo perfeito para golpistas. A ex-namorada, que conhecia sua personalidade, explorou essa fraqueza, transformando confiança em traição. O crime também destaca os perigos de negociações informais, especialmente em locais isolados. Embora a polícia tenha focado no Pix de R$20 mil, há especulações de que os criminosos buscavam mais. Bruno administrava uma herança significativa, e a ex-namorada pode ter acreditado que conseguiria acessar outros bens. A queima do corpo sugere uma tentativa de eliminar evidências, indicando que os suspeitos temiam ser rastreados. O caso Bruno Monteiro chocou Sorocaba e ganhou repercussão nacional. Vários veículos de comunicação cobriram o crime, destacando a brutalidade e a traição da ex-namorada. Nas redes sociais, postagens viralizaram com a manchete: suspeita de mandar matar jovem encontrado dentro de carro carbonizado é ex-namorada da vítima. A hashtag Justiça para Bruno circulou, refletindo a indignação pública. Em Sorocaba, familiares e amigos da vítima se uniram em luto. Bruno era conhecido por sua simpatia, e muitos moradores compartilharam histórias de sua generosidade. A prisão dos suspeitos trouxe alívio à família, mas a luta por justiça continua.
A tia de Bruno prometeu acompanhar o processo judicial, exigindo punições severas. O caso pode inspirar mudanças na legislação sobre rastreamento de Pix e segurança em transações online, já que o dinheiro transferido foi uma pista crucial. O velório de Bruno, realizado em 8 de maio, reuniu familiares e amigos que se despediram da vítima. Esse caso deixou um alerta para todos. A confiança pode ser uma arma nas mãos erradas.